Boas-vindas ao Doc no Pod, o podcast que descomplica a saúde, o bem-estar, consciência, responsabilidade, muita empatia. Eu sou a Verônica. Eu sou a Cristina e se você acredita que a informação pode transformar vidas, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse episódio com alguém que vai se identificar com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexe com todas as gerações, dos adolescentes que estão escolhendo uma profissão aos adultos que estão repensando o caminho na carreira. O mercado de trabalho mudou, né, gente? A tecnologia avança num ritmo acelerado, com habilidades humanas cada vez mais valorizadas. Nesse cenário, como fazer escolhas de carreira de uma forma interessante e manter o nosso propósito vivo, né, amiga? É isso. E para essa conversa, a gente vai receber aqui uma convidada, que é uma querida por aqui, e já participou de um dos episódios mais assistidos do Doc no Pod. É a Sandra Lesbopan, psicóloga especialista em orientação profissional e de carreira. Ela é fundadora da Transformação, uma clínica que ajuda jovens e adultos a construírem uma vida profissional com propósito e bem-estar. Sam, que alegria ter você aqui. Eu Muito que obrigada agradeço. por voltar. Obrigada, Fiquei muito Beca. feliz. Obrigada, meu amor. Obrigada, Cris. Quem tá feliz sou eu. É uma honra ter essa oportunidade de estar aqui de volta, de poder falar desse assunto tão importante. É verdade. O nosso público amou. Amor, você Nossa. foi um dos episódios mais assistidos do Doc no Pod até hoje, nessa primeira temporada inteira. É a gente isso. tem que deixar isso claro e É. agradecer a você que dá a sua confiança pra gente aqui, sua audiência. Com né? certeza. Eu É. acho que não fui eu, foi a audiência que fez isso. Não, é todo mundo junto, Sandrinha. Meu cabelo até se empolgou aqui só do lugar. Sandrinha, começando pelo básico. A orientação profissional que a gente tem hoje é muito diferente da que vivemos todos aqui décadas atrás. Nossa, com certeza, Cris. Muito, né? É muito diferente. A orientação profissional hoje, ela é menos de dizer qual é o caminho que você deve seguir e mais de te capacitar para tomar decisões de carreira, né? Então, assim, um jovem hoje, aliás, é uma das grandes questões dos pais com os jovens. Os pais tentam ajudar os filhos, mas a gente vai com o nosso repertório, a gente tenta ensiná-los a tomar as decisões com os critérios que a gente usou. E não podem ser mais esses critérios, né? Então, a orientação profissional hoje, ela tem muito esse foco de te preparar para tomar decisões de carreira ao longo de toda a sua carreira. Ela não é mais uma coisa focada em uma decisão, né? Eu até, só um parênteses aqui, eu estava no Congresso de Orientação Profissional, no Congresso Brasileiro de Orientação Profissional, recentemente, e aí uma das coisas que me chamou a atenção negativamente é que a gente estava numa palestra lá, numa mesa redonda e tal, falando sobre o uso da inteligência artificial para fazer o relatório, para ajudar na hora de fazer o relatório do cliente, né? E um dos itens que consta lá é a indicação de profissão. E aí eu falei, mas não é assim que eu trabalho e nem é assim que eu acho que a gente deva trabalhar, que o orientador profissional deva trabalhar. Eu não tenho que fazer a indicação de carreira, eu tenho que te capacitar para que você tome decisões a respeito da sua carreira sempre que você precisar. Olha que legal. Bacana, Faz sentido? Faz muito Nossa, sentido. muito. sentido. E falando ainda de antigamente, né, era muito comum a gente fazer aqueles testes vocacionais, né? Eu lembro que eu fiz no também colegial, fiz. né, no ensino médio, era a professora de psicologia que aplicava o teste, né? Então era com a sala toda, então cada um falava uma coisa, não era uma coisa personalizada, nada disso. E aí ela colocava ali 5, 8 possibilidades de carreira, de profissões, né, que eram as mais clássicas. Isso, você tem que escolher entre E elas. você meio que tinha que escolher entre elas, né? Hoje já se fala de propósito, já se fala de ambiente de trabalho, né? Se coloca os valores pessoais, até os valores familiares. Eu vejo muito você falando isso no teu Insta, né? Dos valores né? da família, né? A gente não tem que falar a profissão que o filho tem que seguir ou estimulá-lo a uma carreira ou outra, mas os valores... Deixar claro o que é que essa família Sim. valoriza, Sim. acha importante. E isso acontece mesmo, né? O propósito versus os valores pessoais e até familiares para o jovem, né? Tem a ver? Como que você enxerga isso? É exatamente isso. Eu acho que a grande essência é essa, é você conseguir unir essas duas coisas, Tá. né? Quem sou eu e o que o mundo precisa.
É aí que a gente consegue se inserir, é aí que o jovem, principalmente, vai se inserir. E até fazendo um gancho com tecnologia, com futuro, cada vez mais, a nossa carreira ela não é estática, ela vai sofrer mudanças, né? Então, quando você consegue conciliar o quem eu sou com o que o mundo precisa, eu consigo também ir ajustando isso o tempo todo. Eu acho que eu respondi a pergunta. Perfeito. Respondeu, eu vou pegar gancho exatamente nessa pergunta. A gente está vivendo um momento com IA, tecnologia, Nossa. essa quantidade toda de... Isso é arsenal tecnológico. Como você vê que isso impacta nas escolhas? Impacta, né? Eu sempre digo que impacta, mas eu acho que um dos segredos, uma das coisas que a gente tem que ter atenção e levar em conta é para não olhar para a IA como, ou para o avanço da tecnologia e tal, como alguém que joga contra. Ameaça. Como uma ameaça, perfeito, Cris. A gente pode unir, porque a inteligência artificial, ela vai ocupar, ela vai tomar uma série de atividades, ela vai facilitar, ela vai agilizar uma série de coisas. Mas a inteligência artificial, ela unida com o fator humano, que tem a ética, que tem valores, que tem criatividade, que tem trabalho em equipe, cooperação, que tem solução de problemas. Ela, unida a esse fator humano, na verdade, ela abre portas. Sim, claro. E a gente tem uma tendência a olhar como, ai, meu Deus, a inteligência artificial vai roubar meu trabalho. Né? Acho que eu queria dar um exemplo, posso? De uma Com certeza. Uma conversa que a gente teve, eu não sei se você se lembra, Vêca, mas você estava me contando do podcast e tal, e aí você falou assim, podcast é uma tendência. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão se informar, vão se atualizar, vão ouvindo podcast enquanto você faz outra coisa e tal. É exatamente isso que eu espero do cliente, transformação do meu cliente. Eu quero que ele seja capaz de se reinventar na profissão, antenado com o mundo, com as tendências, com a tecnologia. Você não virou e falou assim, mas eu sou jornalista, eu gosto de escrever. Não, o mundo está mudando, o mundo vai para o podcast. Você está aqui. Né? É isso que eu espero. É isso. Com certeza, com certeza. É isso. E são muitas possibilidades, né? Pensando no mundo e pensando nessas tantas carreiras que foram surgindo ao longo desses anos, os jovens ficam meio perdidos, né? Muito. Porque, assim, não dá para experimentar tudo, né? Exatamente, eu brinco, não dá para escolher na tentativa e erro. Não dá, né? E como é que a gente pode ajudá-los a se concentrar no que realmente importa? Olha, Vêca, eu vou usar uma frase que eu acho que, assim, a gente precisa ter o cuidado de olhar para dentro antes de querer olhar para fora. É o autoconhecimento mesmo. O fora é importante? Claro que é uma etapa importante, é necessário, mas primeiro eu vou olhar para dentro, né? Outro dia eu estava falando com a mãe de um jovem cliente, eu falei, não adianta você querer cozinhar bacalhau se não tem bacalhau na geladeira. Então, vamos primeiro abrir a geladeira. Mas bacalhau faz sucesso, bacalhau é ótimo, mas não tem bacalhau na tua geladeira. Abre a geladeira, vamos ver o que tem, vamos ver o que dá pra gente fazer com o que tem aqui, né? Puxa, dá pra fazer uma salada incrível, mas bacalhau não dá, né? Então, é um pouco por aí. Não quer dizer que a salada seja ruim, muito pelo contrário, Você né? tá fazendo um paralelo aí com as habilidades desse teu cliente. Com o autoconhecimento, exatamente. A geladeira é olhar para dentro, é ver o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. Né? A gente chama a tecnologia de, é a carreira da vez, mas não é para todo mundo. E tudo bem que não é para todo mundo, porque o mundo também precisa de outras coisas. Com certeza. Né? Com certeza. Nesse cenário que a gente pintou para você, do seu podcast ter sido um dos episódios mais assistidos aqui, ficou muito claro para a gente que a sua função como orientadora profissional tem um papel essencial, sempre teve, mas agora principalmente. A gente sempre conversa sobre isso. Quanto maior a oferta, mais confusas as pessoas ficam. E embora muita gente esteja em processo de rebranding, processo de transição de carreira, é natural que o adolescente que está chegando no mercado de trabalho seja a pessoa mais impactada, e eu vou usar o verbo sofrer, entre aspas, com a quantidade de... Porque ele sofre. Eu vou para onde com o meu caminho?
Tem gente que em casa tem pais, como a Verônica e o marido dela, que orientam, respeitando o que as crianças querem fazer. As crianças não. Jovens. O que os jovens querem fazer. Tem família que não é assim. Tem família que meio que dá aquela torcida para a criança ir. Ou se ausenta totalmente. Ou se ausenta totalmente. Os dois lados são extremos, né, Sandrinha? Quais são os erros que você vê que as pessoas cometem hoje ou estão quando elas estão procurando trabalho, querendo encontrar carreira ou se recolocar no mercado, fazer uma transição? Quais são os erros principais que você vê nisso? Tá. Acho, Cris, assim, em primeiro lugar, vou reforçar essa história de olhar para dentro antes de olhar para fora. Eu acho que é um primeiro cuidado essencial. E uma segunda coisa é achar que existe uma escolha única, definitiva e perfeita. Tá. A nossa carreira, ela vai mudar cada vez mais, né? A carreira do meu pai foi assim, em linha ascendente e reta. A nossa carreira hoje em dia é assim. Você acha que por conta da tecnologia ou não? Também a tecnologia, com certeza, mas também todas as mudanças. O mundo muda muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, a empresa não é mais a mesma o tempo todo, você não é aquela coisa que você entra como estagiário e sai como diretor, Sim. né? Não é, o trajeto não é mais assim. Então, acho que o segundo erro é esse, é ficar preso a uma escolha, achando que essa uma escolha é o que é principal. Sim. Não, você tem que saber se reinventar, você tem que saber ser flexível, você tem que saber estar antenado às mudanças. Falando dessa transição, os adultos também têm muito medo de errar, né? Porque é muita pressão, medo de mudar de carreira, né? Depois de uma certa idade, ou não também, mas assim, como é que você enxerga os adultos? O adulto, ele tem o peso do eu não posso perder o que eu já construí. Seja porque ele já construiu alguma coisa com status, tal, seja pela questão financeira, que a gente falou bastante da outra vez também, né? Mas, assim, pensando nessa coisa do medo, acho que a primeira coisa que eu diria é assim, aceita que você vai ter medo, o medo faz parte. Não tem mudança sem dar um friozinho na barriga, não tem novo sem dar um friozinho na barriga, não tem. Então, aceita, eu vou ter medo mesmo. Outra coisa ali que eu diria leve em conta que em qualquer mudança, você não vai jogar fora tudo que você já construiu, né? A mudança, ela não parte do zero. Você tem uma bagagem aí que você como leva. A gente vai agregando, né? Podem ser áreas totalmente diferentes. Você pode ter trabalhado com vendas. Total. E aí você sempre vai trazer uma habilidade que a gente vai... É cumulativo, né? Total, E é importante. E você provavelmente vai ser melhor na sua nova área do que as outras pessoas que já são daquela área, porque você tem o seu back anterior, que elas não têm. Mas eu vejo, assim, muito medo de julgamento. Sim. Muito medo de julgamento. E pouca autoestima na valorização do que já foi conquistado. Porque eu vejo adultos, eu tenho alunos assim, eles falam para mim, não, eu trabalhei X anos fazendo tal coisa. Eu falei, mas você não me brifou isso é maravilhoso. Dá para a gente usar agora. Não, mas se eu fui dispensado da empresa é porque isso não servia. Então, há uma autodepreciação, pode ser assim, Sandrinha? Pode. Uma autodepreciação que, puxa vida, para todo mundo aquilo é tão válido, é tão precioso e a pessoa não dá valor, sabe? Você sabe, Cris, eu tô rindo aqui, que você falando, eu lembrei do caso de um paciente, ele brasileiro, mas adulto. Ele mora muitos anos, ele tá comigo atualmente, né? Os casos atuais são sempre os mais fáceis de lembrar. Ele mora muitos anos nos Estados Unidos, muitos anos, sei lá, 20, 30 anos. E agora ele decidiu que quer voltar para o Brasil. E ele teve uma trajetória, ele tem formação diversa, assim, em pedagogia, em história, em direito, e trabalhou em coisas muito diversas. E aí a primeira coisa que ele me fala é assim, puxa, eu tenho 4 ciclos profissionais distintos. Então, eu não sei o que fazer agora, voltando para o Brasil. Ele quer, assim, para onde eu vou focar, voltando para o Brasil, né? E ele fala, eu tenho 4 ciclos profissionais completamente distintos. E aí, na orientação profissional, a gente descobre, olha só, temos um quinto aqui. Temos uma coisa aqui, que é um quinto, talvez, mas que une tudo isso que você fez e que ele é capaz agora de se apresentar de um jeito altamente potente.
né? Ali é uma coisa incrível quando a gente descobre isso e ele mesmo fala, nossa, entendi agora para onde eu tenho que ir. Parece que faz sentido, a pessoa sente o valor dela mesma, né? Engraçado, a gente precisa de um terceiro para falar isso pra gente, né? O discurso dele era esse, eu tenho uma trajetória profissional de 4 experiências muito distintas. Ele não conseguia dimensionar que aquilo tudo podia se ligar de alguma forma, né? E a orientação profissional, ela tem um papel muito importante nisso, porque aparentemente é simples, é o que você está dizendo, aparentemente é só olhar e perceber. Mas não é, né? Mas não é, né? É isso. Você acha que as faculdades, as escolas, elas estão preparadas para fazer esse primeiro caminho, para orientar Eu queria aluno? saber isso também. Mais que todo mundo, né? Assim, vou ser otimista, eu sinto que estão melhorando. A pandemia deu uma quebrada naquilo que era um padrão da educação. Qual que era esse padrão? Que era o mesmo desde a Idade Média, né? A escola é a única coisa que não tinha mudado ainda. Que senta, eu descarrego conteúdo em cima de você, você finge que absorve e depois você vai para a prática, né? Era um conteúdo, um acadêmico totalmente separado da prática e vindo de cima para baixo, né? Era isso. A pandemia foi a primeira coisa do evento da história que conseguiu dar uma chacoalhada na educação, porque todo mundo foi obrigado a se reinventar na pandemia. Sim. Então, hoje eu vejo, em geral, não estão preparadas. As escolas não estão preparadas para lidar com tudo isso. Mas hoje eu vejo algumas escolas já trazendo mais esse conceito da prática, né? As melhores faculdades de medicina, o aluno vai para o hospital desde o primeiro ano. Ele está ali aprendendo, no contato com o paciente, vendo as situações, tendo que lidar com a emergência, não é estudando teoria. Até porque a teoria está muito fácil hoje em dia. Está muito acessível. O que a gente precisa é de habilidade humana. É de contato, é de convívio, é de diálogo, é de empatia. É isso que a gente precisa, né? Eu estou até linkando com outras perguntas que vocês já fizeram. Assim, então, o aprendizado, ele não pode ficar restrito ao conteúdo, a essa coisa acadêmica, né? Isso você diz na faculdade? Mesmo no colégio, VK. No colégio, você acha que também, depois da pandemia, deu uma melhorada? Sim, é que tudo demora para mudar, mas eu acho que a pandemia deu uma chacoalhadinha e abriu as portas para essas novas mudanças. E essa galerinha que está no terceiro ano do médio, que tem essa responsabilidade de escolher. Você fala, beleza, a carreira ela vai se transformando ao longo da vida, concordo. Mas a gente tem que escolher um nome ali, certo? Sim, sim. Temos que escolher um norte. Uma né? direção. Uma direção. Essa pergunta nem tá na pauta, mas estou fazendo aqui como mãe também. Você acha que um adolescente que está lá no terceirão, na dúvida, não quero medicina, não quero uma engenharia, mas também não sei muito bem o que eu quero, gosto dessa coisa de humanas, ou enfim... Você acha que o ideal para essa pessoa que está na dúvida ainda é escolher uma faculdade, por exemplo, de administração ou de economia, uma coisa mais genérica, super entre aspas, mais ampla, que aí depois, ao longo dos anos, ele vai direcionar isso melhor? Ou não? Você acha que o adolescente ali no terceirão, ele tem que cravar ali mesmo? Não, eu tenho que cravar, não posso ir na dúvida, não posso ir na tentativa e erro, como você disse, né? Entendi a tua pergunta, VK. Acho que a primeira coisa que eu vou dizer, assim, em se tratando de ser humano, a gente não pode falar é isso, ou melhor é isso, porque cada um vai ter uma história, tá? Então, tem gente que faz todo sentido começar ampliando para depois afunilar. Tem gente que prefere começar pequenininho e depois ampliar, mas usando aí especificamente a sua história. Nem vou contar que é sobre a minha filha, tá? Não, né? Não vou falar nada sobre isso. Uma amiga minha mandou perguntar pra você. É da minha tia. Ai, eu me desconcentro. Vai, fala, desculpa, vai. Mas pensando especificamente nesse caso, eu acho que faz sentido sim. Se eu não tô conseguindo escolher nada, se não tem nada que parece que me agrada, né? Vai para uma coisa mais ampla e ao longo desse percurso, você vai descobrir coisinhas menores. E descobre, né? O tempo todo. A gente descobre o tempo todo. Mas, aliás, eu queria até voltar Vai.
A gente estava falando lá do que fazer quando você tem medo, né? Acho que você que perguntou. Foi, do Cris. julgamento. Não só do julgamento, mas esse medo da mudança, né? Uma outra coisa legal também que eu gosto de dizer, além de fazer orientação profissional, que às vezes as pessoas enrolam e depois voltam, mas uma coisa legal de se fazer é dar pequenos passos. Eu lembrei disso por causa da sua pergunta. Então, assim, sei lá, não estou feliz como psicóloga e tal. Poxa, será que eu gostaria de ser designer de interiores? Conversa com pessoas da área, né? Vê o que eles estão dizendo, como é que está o mercado. Ou então, faz um curso breve disso, vê como é que você se sente. Então, assim, antes de fazer uma grande transição, a gente pode dar pequenos passos para ir avaliando, para ir sentindo. Sandrinha, eu acho que tem uma coisa também, pegando gancho no que a Verônica tinha falado antes. Verônica, que formalidade, Verônica. E você também falou. Eu faço mentoria de arquétipos com empresários e executivos. E as pessoas trazem, assim, pensei em medicina, daí eu também pensei em administração. Não, mas minha mãe é jornalista desde pequena, Cristina, e eu fico olhando aquilo tudo e eu pego esse pontinho que une tudo isso, que às vezes é a essência da pessoa. E Sim. por 1000 fatores, Perfeito, ela realmente não dá a mínima. A gente não valoriza o que a gente tem. É triste dizer isso, mas a gente não valoriza muito. Não percebe, né? Então, eu vejo que, no fundo, o seu trabalho tem uma potência imensa para as pessoas. Por quê? Você faz com que essas pessoas descortinem o próprio repertório. Total, nossa. E é diferente do par falar ou de uma super amiga falar, porque parece que você está passando a mão na cabeça da pessoa para dizer, ai, tadinha, deu errado de novo, né? Mas é que, daqui a pouco dá certo. Não, não é isso. É que a pessoa vê você e recebe de você uma avaliação técnica. Sim. E ela pega isso e fala, puxa vida, nem eu sabia. Porque quando você falou desse seu cliente, eu fiquei imaginando. Falei, cara, imagina esse cara que já tem 4 coisas na mão. Ele já devia chegar para uma entrevista, para uma possibilidade de negócio assim, minguado. Porque, mas vou eu para a 5ª coisa que eu não vou me encontrar. E, de repente, ele tá assim. Porque você falou para ele, não, a gente vai juntar esses 4 pontos nesse aqui, ó. E tudo que você fez, de uma forma ou outra, encaixa. Por quê? Você está falando da psicóloga e da Decor. Cara, o que mais tem é gente querendo enfiar a goela abaixo do cliente o que ela quer. Então, se você vai com a sua psicologia conversar com uma pessoa e você percebe que essa pessoa está indecisa, você vai conseguir ajudá-la muito mais do que eu. Você entendeu? E o processo de orientação profissional, Cris, pelo menos da maneira como eu faço, que eu posso falar com propriedade, né? Ele não é fazer perguntas. Eu tive uma colega psicóloga indicou uma paciente dela que precisa muito e tal. A gente está discutindo na terapia a questão de carreira, mas não avança, porque a orientação profissional não é conversar sobre a carreira. E aí essa moça conversou comigo e tal, e aí desistiu, porque aí a minha colega, que é terapeuta dela, que me conta depois que ela falou, porque a Sandrinha vai me fazer perguntas que eu não vou saber responder. Não. Eu não vou te fazer perguntas. É aí que está. A orientação profissional é um processo que a gente usa diferentes técnicas, diferentes ferramentas, mas eu te ajudo a encontrar a resposta não fazendo a pergunta. Porque fazer a pergunta todo mundo faz. O par faz, o amigo faz, você mesmo se faz a pergunta. Aliás, você frequentemente está angustiado porque você fica se fazendo as perguntas, e não encontra as respostas. Então, a gente usa de ferramentas totalmente diferentes. Né? Não é que são diferentes, são as ferramentas que vão nos levar às respostas. Sim, então, perfeito. A seleção das ferramentas, a ordem com que eu apresento, com que eu vou propor para você as ferramentas, que vai ser diferente da ordem que eu vou propor para Veca, isso tudo. E o que a gente faz com os resultados que aparecem ali das ferramentas, e aí que entra o meu trabalho também de ajudar ali, é o que faz a orientação profissional, né? Não sei se eu estou falando muito. Eu ia perguntar justamente isso. Quais habilidades estão se tornando essenciais, né, hoje em dia, e como que o teu trabalho ajuda a desenvolver isso, tanto em jovens quanto nos adultos também? Tá. Ótima pergunta. Habilidades essenciais, eu diria que são essas competências socioemocionais. Que isso, com certeza, a inteligência artificial não faz. E aí as escolas falham um pouco também.
voltando até fazendo um gancho, as escolas com As presas habilidades, né? ao acadêmico e não essas habilidades socioemocionais, a capacidade de se reinventar, o jogo de cintura, né? Então, Resolução de problemas. Resolução de problemas, criatividade, empatia, enfim. Empatia as escolas até investem, mas... e qual era a sua segunda pergunta? Quais as habilidades E como é que o teu iniciais? trabalho ajuda a desenvolver isso? Para responder, eu vou falar, tem uma pesquisa feita na Suécia com relação aos jovens adultos pós-formação, pós-graduação. Né? Eles pesquisaram a taxa de empregabilidade e de renda, retorno financeiro. E descobriram que tem pouquíssima relação com o background de família deles e pouquíssima relação com a formação acadêmica. Tem muito mais a ver com a proatividade. E aí você fala, então, qual a importância da orientação profissional? Essa proatividade, ela vem quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar não é quero ser presidente do Brasil. Sim. É assim, eu sei que eu quero trabalhar com pessoas, ajudando pessoas a se sentirem melhores. Eu vou atrás disso, né? Então, a orientação profissional te dá a clareza do que é que você quer e aí você consegue ter essa proatividade, ir atrás daquilo que tem a ver com você, daquilo que te realiza. Isso são as chamadas soft skills ou não é isso? As soft skills, elas são essas habilidades Mas que tem a ver com onde você quer chegar no sentido do que você gosta também. Também, do que te faz bem, do que te realiza, do que é importante para você, do seu propósito. Maravilha. É isso. Maravilha. Ô Sam, e o processo de orientação profissional, de carreira... É um processo longo? Ele tem etapas? Ele usa testes? Como é que funciona, assim? Se puder dar uma pincelada geral pro pessoal de casa. Ele não é longo. Como ele é um processo muito focado no papel profissional, ele é um processo bem breve até. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aí, assim, claro que a gente vai ajustar esse começo, meio e fim a cada um, a sua necessidade, ao seu perfil e tal. Mas a gente vai trabalhar com diferentes ferramentas para encontrar as respostas, como eu tinha falado para vocês, né? Ele é um processo, quando bem feito, ele realmente te capacita a tomar decisões de carreira ao longo de toda a sua vida. Eu gosto de usar o termo na orientação profissional, o pessoal fala em autoeficácia de carreira, que é você ser capaz de tomar decisões de carreira. Eu gosto de usar o termo maturidade de carreira, que é você não entrar em pânico perante as mudanças, que é você ter resiliência para continuar, que é você ter sabedoria para se adequar quando necessário, né? Eu acho mais do que essa autoeficácia, mais do que eu ser capaz de tomar decisões, é eu ter essa maturidade para lidar com todo o contexto da minha carreira. Incrível. Perfeito. Né? Ai, posso contar um exemplo? Claro, vai! Lembrei, esse é até de um jovem, mas que eu fiquei tão orgulhosa, que eu atendi ele recentemente, né, o processo. O processo ele encerrou, acho que o ano passado, e a gente fez uma sessão agora só para saber aí como é que estão as coisas. Bom, esse jovem decidiu que queria ciências ambientais, trabalhar com ciências ambientais. E aí ele foi, todo feliz e tal, se inscreveu, não formou turma. Nossa. Não vai ter o curso. Como se não bastasse, ele descobriu que há 3 anos não forma turma. Ou seja, não é espera mais um semestre que vai ter turma, provavelmente não vai ter turma de novo. E aí, o que você faz? Deita e chora? Não. Ele foi assim, o exemplo, eu disse para ele, você foi o exemplo do cliente transformação. Porque aí ele decidiu, então, cursar administração pública. Aí você fala, ai, nada a ver, né? Não sabe o que quer. Não, eu quero administração pública porque isso vai me aproximar do terceiro setor e por meio do terceiro setor eu vou para essa área ambiental. Ambiental, claro. Né? Então, é isso. A orientação profissional, ela te capacita a tudo isso. É isso. Sam, muita gente tem dúvida com relação ao papel da inteligência artificial substituir várias profissões. Você acha que tem chance da IA substituir o trabalho de um orientador profissional? Ai, essa é muito boa. Espero que não, né? Mas eu acho assim, da maneira como eu faço, eu acredito que não. Por causa desse quebra-cabeça, assim, só você é capaz de responder as perguntas a respeito da sua carreira. Então, a inteligência artificial, ela dá muitas respostas, mas ela vai dar as respostas que qualquer um pode dar.
né? Que a Vêca poderia dar a seu respeito, que eu aqui poderia dar a seu respeito, a inteligência artificial poderia dar, mas aquelas que são essenciais, aquelas que são profundas, verdadeiras, que são as que a gente busca no processo de orientação profissional, é só você que pode dar. Então, não tem como a inteligência artificial substituir. É isso aí. Vamos pro Perfeito, shot? vamos para o shot. Vamos lá. Ai, ai, ai. Você já tá acostumada aqui, né? Não precisa nem apresentar o que é o quadro. Vai. Olha o sorrisinho dela de nervoso. É surpresa. Se você pudesse dar uma orientação para quem está começando a carreira agora, qual seria? Saiba que a sua carreira vai mudar. Que você não tem uma escolha única. Você vai precisar de jogo de cintura, de flexibilidade. Tá. Acho que é isso. Qual que é o maior mito sobre sucesso profissional que as pessoas ainda acreditam? Acho que o maior mito, VK, é achar que o sucesso profissional hoje, ele vem de uma boa escolha lá atrás. Não, ele vem de uma série de boas escolhas, né? Que a gente vai tomando decisões o tempo todo. Então, é um processo. E de más escolhas também nessa, porque a gente Também, aprende tanto com as más também. escolhas, não é? Verdade. Super bem observado. Errando que a gente aprende, Total, não é? total. Vá. Ô, Sam, e o que nunca vai sair de moda no mundo do trabalho? Eu acho que o humano, né? A ética, os valores, a colaboração. Eu acho que essa coisa, por mais que a gente use a inteligência artificial, essa coisa humana aí não tem como ficar sem, né? Não tem. É isso. É isso aí. Ai, adorei. Sam, muito obrigada de novo por voltar aqui. Foi muito bom. Eu que Dividir tanta experiência por mostrar que escolher uma profissão é muito mais sobre se conhecer do que sobre acertar de primeira, né? Total. Foi uma conversa inspiradora e foi bom demais ter você com a gente aqui no Doc no Pod. Viu? Obrigada, Obrigada Alice. mesmo. Se esse episódio te fez pensar sobre a sua carreira, compartilha com alguém que está nessa fase de escolhas. Informação e autoconhecimento são ferramentas poderosas para você construir uma vida profissional certeza. com propósito. É isso. E não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no nosso canal e seguir o @DocNoPod no Instagram, tá? Exato. Lá tem muito conteúdo novo toda semana e a gente adora quando vocês participam com sugestões. É isso aí. Até o próximo episódio e que o trabalho da gente faça sentido todos os dias. Todos os dias. Tchau, gente. Obrigada.